Feliz sábado, povo de Deus! Que alegria estarmos juntos nessa manhã sabática para louvarmos e engrandecermos ao nome do Senhor. Ao longo de toda essa semana nós estivemos juntos participando da Missão Caleb. E como foi lindo, como foi especial ver o envolvimento de cada jovem, cada adulto, cada adolescente no cumprimento da missão. Eu estava refletindo acerca da mensagem dessa manhã, estava pensando acerca do que falar. E essa reflexão surgiu de um questionamento, de uma pergunta talvez muito simplista. Você já percebeu quantas pessoas hoje vivem sem mostrar quem verdadeiramente são? Quantas pessoas vivem um perfil de vida fake, se amoldando aos ambientes, aos locais em que ali estão? Hoje, cada vez mais e mais as pessoas querem se esconder. Ainda mais em uma era do digital, se torna cada vez mais simples esconder de fato quem são. E é por conta disso que surge um comportamento chamado de low profile. Talvez você nunca tenha ouvido falar acerca desse tema, acerca desse termo, mas se você é adolescente ou jovem, com certeza você em algum momento já escutou falar acerca de alguém que é considerado low profile. Low profile, em tradução muito simples, muito direta e livre, seria o mesmo que dizer alguém que tem um perfil discreto. É um comportamento digital onde a pessoa evita se expor, onde se aparecem fotos genéricas, onde rostos evitam ser mostrados. Você conhece aquele adolescente em que quando você vai ao perfil dele, você não encontra absolutamente nada, apenas a foto de um desenho, ou talvez o perfil não tenha foto, ou ele está virado de costas. Esse adolescente, esse jovem, é considerado como alguém low profile. Alguém que não quer mostrar de fato quem é. Alguém que está evitando se expor. Esse comportamento, principalmente com os jovens, com os adolescentes, está se tornando cada vez mais e mais latente. E o questionamento é: por que jovens e adolescentes estão adotando um comportamento em que eles não querem mostrar quem de fato eles são? Por que eles estão evitando mostrar quem são? Por que eles não apresentam a sua verdadeira identidade diante das mídias digitais? E isso tem alguns porquês. E eu gostaria de apresentar alguns deles para vocês nessa manhã. O primeiro é o medo de julgamento. Em um período em que todo mundo tem o melhor, em que todos viajam para os melhores lugares, em que todo mundo consegue ter a vida perfeita. Hoje, os jovens, adolescentes principalmente, enfrentam medo de julgamento. Uma palavrinha que se tornou bastante conhecida para nós: cancelamento. Todo mundo tem medo de ser cancelado na internet, ninguém quer ter os comentários negativos, ninguém quer ser alvo dos haters. E por isso, a adoção de uma postura low profile. A insegurança talvez sobre a aparência, não ter as melhores roupas, não ter as melhores maquiagens, não ser do perfil que a sociedade quer que você seja. O desejo de proteger a privacidade, o cansaço da superexposição, mas principalmente, de todos os itens, talvez o mais latente seja que nós estamos enfrentando uma crise de identidade. Identidade é aquilo que nos torna quem somos. Identidade é quem eu sou, são as características que me tornam únicos. E por isso hoje, uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas é: quem sou eu? Eu não estou falando acerca do seu nome, não estou falando acerca da sua profissão. Quem sou eu? Você consegue responder isso? E muitas pessoas têm adotado essa postura. O problema é que a ausência de identidade faz nos escondermos até mesmo de Deus.
Tudo começa com uma palavrinha chamada cosmovisão. A cosmovisão são as lentes pelas quais nós enxergamos o mundo. É pela ótica como você enxerga as coisas. Nós temos cosmovisão em relação a diversos aspectos. Nós temos uma cosmovisão relacionada a Deus. Temos cosmovisão relacionada a si próprio. Nós temos uma cosmovisão relacionada às outras pessoas. Uma cosmovisão relacionada à sociedade. Diante disso, será que a sua cosmovisão não está deturpada em algumas das áreas da sua vida? Será que você tem enxergado a Deus assim como Ele é, assim como Ele se revela nas Escrituras? Será que a sua cosmovisão de si próprio não está sendo deturpada em uma era de mídias sociais, de Netflix, de séries e tudo mais? Cada vez mais a cosmovisão vem sendo afetada. Cada vez mais a nossa cosmovisão vem sendo agredida e, consequentemente, deturpada. O problema é que a cosmovisão que nós temos acerca de Deus reflete diretamente na cosmovisão que nós temos acerca de nós mesmos. Reflete diretamente na cosmovisão que nós temos em relação às outras pessoas. E se estamos falando acerca de crise de identidade, se estamos falando acerca de cosmovisão, de cultura, a gente precisa falar acerca de um personagem. E esse personagem é Daniel. Você que está com sua Bíblia, eu gostaria de te convidar para que você abrisse no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Todo o nosso estudo será baseado em 1 Daniel. Localize na sua Bíblia ou no seu celular, Daniel capítulo 1. Nós iremos iniciar a partir do versículo 3, mas entendendo já que ali no 3º ano do reinado do rei Jeoaquim, o rei de Judá, a cidade foi invadida por Babilônia. Aí, como você está com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Santo, Santo e Eterno Deus, nós agradecemos a Ti por Tua bondade, por Tua misericórdia e pelo Teu inefável amor por cada um de nós. Agradecemos pela oportunidade de, nessa manhã sabática, nós estarmos mais uma vez reunidos como Teu povo, buscando a Tua presença, buscando adorá-lo na beleza da Tua santidade. E agora que nós estamos com a Tua palavra aberta, nós pedimos a direção do Espírito Santo. Nesse momento, por favor, Senhor, que o Espírito Santo nos ajude a calar os barulhos da nossa mente e inclinar o nosso coração para entendermos a Tua palavra. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos conduza para entendermos o que o Senhor quer dizer para nós nessa manhã. Essas coisas nós Te pedimos. Te agradecemos em nome e pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Acompanhe comigo a partir do versículo 3 do capítulo 1 de Daniel. Na minha Bíblia eu leio da seguinte forma: Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O primeiro detalhe desse texto que nós acabamos de ler é essa palavrinha que é definida, é traduzida para nós como jovens. É a palavrinha Yeled. Talvez não faça muito sentido ao escutar essa palavra de maneira separada, mas essa palavra reflete juventude. A melhor palavra para essa tradução, na verdade, não seria jovens, mas sim um adulto que ainda não está formado. Um adolescente, alguém que está ainda em período de formação. Jovens que ainda não chegaram à sua maturidade. Isso reflete que Daniel e os seus amigos, os acadêmicos, chegam ao consenso de que eles tinham ali em torno de
entre 15 a 18 anos. Eles eram jovens e mesmo assim foram arrancados de sua terra natal e levados para o cativeiro babilônico. O primeiro detalhe desse texto é que Nabucodonosor ele tinha uma estratégia completamente diferente de todos os outros dominadores. Era completamente diferente porque outros dominadores iam até o local, o conquistavam, matavam as outras pessoas e todo o restante era escravizado, mas uma escravatura indigna, totalmente com dor. Mas a estratégia de Nabucodonosor era diferente. Ele selecionava jovens especiais, jovens que fossem inteligentes, jovens versados, para que eles aprendessem ainda mais, para que eles fossem ainda mais instruídos. Ele tinha uma estratégia de dominação que tinha como objetivo inserir uma nova cultura. O primeiro passo da dominação de Nabucodonosor, o primeiro passo da dominação de Babilônia era inserir uma nova cultura. E hoje a estratégia não é diferente. Hoje a estratégia de dominação do mundo permanece sendo a mesma: inserir uma nova cultura. Nabucodonosor dá a ordem muito clara para Aspenaz: você selecionará esses jovens e eles deverão estudar. Eles deverão aprender acerca da literatura babilônica. Eles deverão aprender o nosso idioma. Eles deverão aprender a nossa cultura. E o que de fato Nabucodonosor queria com isso não era simplesmente um ato de bondade. Não era porque ele era bonzinho, mas ele queria mudar a mente daqueles jovens, daqueles adolescentes. Ele queria fazer com que eles mudassem a sua forma de falar, a maneira como eles pensavam. E dessa forma, eles também mudariam a forma como eles agiriam. O objetivo era que Babilônia se tornasse parte da identidade daqueles jovens. Não era simplesmente uma mera instrução, era intencional. Era inserir uma nova cultura para que eles se esquecessem da sua verdadeira identidade. Mas eu gostaria de te convidar para que você avance para o próximo versículo. O versículo 5, onde nós vemos um segundo passo para roubar a identidade cristã daqueles jovens. Na minha Bíblia, diz da seguinte forma: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por quanto tempo? 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. O primeiro passo era inserir uma nova cultura. O segundo passo era mudar os seus princípios. Nabucodonosor sabia exatamente que eles eram israelitas, sabiam dos seus costumes, dos seus princípios, da sua dieta, e mesmo assim o rei diz o seguinte: eles irão comer da mesma comida que eu como, eles irão beber do mesmo vinho que eu bebo. Bondade de Nabucodonosor? Mudança de princípios. Inserir uma nova cultura, mas mudar os seus princípios, fazê-los esquecer quem de fato são. Pequenas concessões, pouco a pouco, vão mudando a nossa cosmovisão. Pequenas concessões, pouco a pouco, vão inserindo uma nova cultura na nossa vida. O terceiro passo, e eu gostaria de te convidar para que você avançasse agora para os versículos 6 e 7. Diz o seguinte: entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, o de Daniel, a Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Sabe, primeiro passo para roubar a identidade: inserir uma nova cultura. Segundo passo para roubar a identidade: mudar os seus princípios. E o terceiro passo
mudar a sua adoração. Nós sabemos que nos tempos bíblicos, os nomes tinham profunda ligação com quem as pessoas eram. Tinha profunda ligação com a sua identidade. Ainda hoje, o meu nome, em muitos momentos, é a forma como eu me apresento para as outras pessoas. Quem é você? Meu nome é Luan. Faz parte da identidade, faz parte de quem nós somos. Mas no contexto bíblico, em vários momentos, nós vemos pessoas que tinham seus nomes mudados. Mudados porque haviam passado por uma mudança de vida. Nós temos Saulo, que se tornou Paulo. Nós temos Simão, que depois passou a ser chamado de Pedro. Nós temos Jacó, que depois passou a ser chamado de Israel. Abrão se tornou Abraão. As mudanças de nomes estão presentes em toda a Bíblia e faz parte da identidade de cada pessoa. O detalhe é que os nomes de cada um daqueles jovens refletiam a adoração ao único e verdadeiro Senhor. Eu gostaria de apresentar para vocês o significado do nome de cada um daqueles jovens. O primeiro, Azarias, significa Deus é auxílio, ou Deus é minha ajuda. Uma menção direta ao auxílio do Senhor e à sua bondade. Ananias significa Deus é misericordioso, ou Deus é gracioso, Deus estende a sua graça. Mais uma vez, o seu nome era uma menção direta à bondade de quem? Do Senhor Deus. Misael. Quem é como Deus? Esse nome é traduzido como uma pergunta. Quem é como Deus? Mostrando que não existe absolutamente ninguém que seja como Deus. Um outro nome que se tem o mesmo significado e talvez seja mais conhecido para nós é Miguel. Miguel, aquele que é quem é como Deus. Misael possui o mesmo significado. Era fazendo com que as pessoas, ao escutarem aquele nome, pensassem, de fato, não existe absolutamente ninguém que seja como o Senhor. Beltesazar, Daniel, que depois teve o seu nome mudado para Beltesazar, significa Deus é meu juiz, mostrando o caráter de justiça do Senhor. Mas Nabucodonosor muda, juntamente com Babilônia, muda os nomes daqueles jovens, e eles recebem novos nomes, e eu gostaria de mostrar o significado de cada um deles. O primeiro, Abednego. A tradução é servo de Nebo. Sabe quem é Nebo? Era o deus babilônico, voltado à escrita e sabedoria. Era o Deus responsável por toda a parte acadêmica, a parte de estudos. Então ele sai de uma menção direta ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, e passa a ter um significado de menção a um Deus babilônico. Sadraque, servo de Sim, ou servo do Deus Sol. Sim era uma divindade que refletia poder, refletia autoridade. Mesaque. Quem é como Aco? Note, assim como o nome Misael vinha com uma pergunta em seu significado, o novo nome também era uma interrogação. Só que ao invés de ser quem é como Deus, agora é quem é como Aco. Uma profanação direta ao Deus de Israel. Aqui, os babilônicos estavam dizendo o seguinte: absolutamente ninguém é como o Deus Aco. Aco era o Deus responsável pela lua, era o Deus lua, era o Deus responsável pela fertilidade, pela abundância. E Beltesazar, tesouro de Bel. Aqui tem um detalhe muito intrigante para a gente. Nós sabemos que no hebraico a partícula El sempre é utilizada para Deus. El Shaddai, Elohim. Sempre para Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus criador. Mas aqui
Essa divindade chamada Bel era o Deus supremo da Babilônia. De Bel haviam se originado todos os outros deuses. Bel também recebe um outro nome que talvez seja mais familiar para você. Bel recebe também o nome de Marduk. Note, o objetivo de Nabucodonosor, o objetivo de Babilônia era, através da sua cultura, mudando os seus princípios, também mudando os seus nomes, mudar a adoração daqueles jovens. Você consegue perceber que, na verdade, todo o contexto do primeiro capítulo do livro de Daniel é uma luta por controle, é uma luta por identidade, é tentando se inserir uma nova cultura. O grande objetivo era esse: mudar a sua identidade. E se nós olharmos para o contexto de Daniel e de seus amigos, nós veremos exatamente alguém que foi exilado da sua terra natal, alguém que recebeu um novo nome, que foi introduzido a uma nova cultura, que tinha conforto, comida real, boa bebida, oportunidade de nobreza. Era o cenário perfeito para alguém que desejaria viver uma vida low profile. Era o cenário perfeito para alguém que queria se camuflar. Tudo era propício. Só que tinha um detalhe. Babilônia conseguiu mudar absolutamente tudo ao redor de Daniel. Mudou tudo. A comida, a linguagem, a cultura, tentou mudar os deuses, mas Daniel sabia muito bem quem ele era e por conta da sua identidade ele não cedeu a nenhuma das ciladas de Babilônia. E nós sabemos quem nós somos? Ou será que é mais simples apenas viver uma fé low profile? Ou é mais cômodo apenas achar que o Deus de Israel não existe, porque nós estamos vivendo em meio à Babilônia? Eu queria te convidar nesse momento para que você abrisse a sua Bíblia em Daniel capítulo 1, no versículo 8. Para quem é desbravador, talvez já saiba esse texto de cor. Porque essa foi a resposta de Daniel diante das investidas de Babilônia. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha o detalhe, Daniel decidiu firmemente, não foi uma decisão fraca, não foi uma decisão frouxa, ele decidiu firmemente em seu coração que ele permaneceria fiel aos seus princípios, que ele permaneceria fiel a quem ele era, que ele permaneceria fiel ao Deus de Israel. É isso que faz toda a diferença. O grande problema é que Babilônia tenta renomear o que Deus já definiu. Enquanto Deus definiu que você foi criado pelo Senhor, enquanto Deus definiu que você é criatura amada, Babilônia chega para você e diz: você não tem valor nenhum, você não presta, é melhor você viver uma vida low profile. Enquanto Deus diz: os seus dízimos devem ser 10%, Babilônia chega e diz: o que tiver no seu coração você dá, se você não quiser, nem precisa. Enquanto Deus diz: o santo sábado do Senhor é o dia de guarda, Babilônia chega e diz: mas não tem nada aí na sexta-feira à noite para a faculdade, não tem nada a trabalhar na sexta-feira à noite, está tudo tranquilo. Essa é a estratégia de Babilônia, redefinir o que Deus já definiu. Mas quando nós estamos com a nossa identidade firmada no Senhor, nós sabemos que precisamos ser fiéis. E eu estava pensando acerca disso. Como é que a cultura, como é que o mundo, como é que ele rouba a identidade de um jovem cristão? E aí eu fui para uma fonte de grande conhecimento, ChatGPT. E eu fiz o seguinte, o prompt: Chat, se você fosse o diabo, qual estratégia você utilizaria para roubar a identidade de jovens cristãos? O ChatGPT me preparou um plano detalhado
em 10 passos. E eu gostaria de compartilhar com vocês, para ver se faz parte da nossa realidade hoje ou não. O primeiro passo é o seguinte: confundir a sua origem. Faça-o esquecer que ele é filho de Deus. Se ele não lembra da sua origem, ele não vai lembrar da sua identidade. Um outro passo apontado foi o seguinte: desconecte-o da Bíblia. Desconecte-o da palavra de Deus. Tornar a leitura da Bíblia rara, mecânica, algo que só acontece quando sobra tempo, se acontecer. Um outro passo é inundar com vozes contrárias. Usar o entretenimento, redes sociais, comparações, opiniões de outras pessoas. Isso irá minar a identidade daquele jovem. Desgastar com pequenas concessões. Sabe, aquelas concessões pequenininhas que fica aquela vozinha na cabeça e diz o seguinte: mas não vai dar nada. Não vai ter problema algum. Vai ser de boa. Ninguém vai saber. E uma pequena concessão é aberta. Uma outra brechinha aqui aparece. E quando se vê, a identidade vai sendo roubada. Alimentar com feridas e rejeição. Usar os traumas, as rejeições, as dores não curadas para gerar uma identidade baseada em vitimismo, ressentimento ou orgulho. Um outro passo é trocar a intimidade por performance. Faça o jovem acreditar que, na verdade, ele é o cargo que ele ocupa, ele é a função que ele exerce, ele é o trabalho que ele desempenha. Faça-o pensar isso, faça-o pensar que ele não precisa de intimidade com Deus, que ele não precisa de tempo prostrado diante do Senhor, que ele não precisa da leitura da Bíblia, que tudo o que importa é o que acontece aqui, no serviço, quando todo mundo está vendo. O que importa é quando ele está tocando, quando ele está pregando, quando ele está na mídia. Um outro ponto é isolá-lo. Faça-o pensar que ele não precisa de ninguém, ele não precisa estar perto de outros crentes, ele não precisa participar da comunhão, ele consegue viver uma vida sozinho, uma vida espiritual sozinho, ele não precisa de ninguém para fortalecê-lo espiritualmente. Acuse-o sem parar. Mesmo que ele erre pouco, mantenha uma sensação constante de culpa, de erro, de pecado. Faça com que ele esqueça da graça e duvide da salvação. Distorça quem é Deus. Ao invés de pensar que Deus é um Deus de amor, faça-o pensar que ele é um tirano. Faça-o pensar que ele é cruel. Ao invés de pensar em Deus como um pai, faça-o pensar que na verdade ele é ausente. Distorça a imagem de Deus e certamente a identidade dele será roubada pouco a pouco. E por último, ofereça identidades falsas. Proponha rótulos. Você é o seu passado. Você é a sua sexualidade. Você é o que você sente. Não importa as outras coisas. Você é isso. Diante disso, irmãos, eu preciso fazer uma pergunta sincera. Esse plano foi detalhado, sim ou não? Faz parte da nossa realidade hoje, sim ou não? Se o ChatGPT, algo criado por homens, consegue elaborar um plano tão detalhado, tão cruel, você realmente acha que Satanás prepararia algo inferior para nós? Você realmente acha que Satanás iria brincar em serviço para roubar sua identidade, para fazer você se confundir? De modo algum. Por isso fica o seguinte questionamento: e você? Você sabe quem você é? Você sabe quais são os seus princípios? Sabe o que Deus espera de você? Ou você tem deixado o ambiente moldar quem você é? Você está vivendo uma vida low profile, um perfil discreto, ali talvez no anonimato, ou você deixa muito bem definido:
eu sou do Senhor, eu tenho os meus princípios e eu sei para onde eu quero ir. Eu entendo que Babilônia não é o meu lugar é Jerusalém. Por isso, talvez você esteja pensando, pastor, e tudo isso, o que o Senhor quer da gente? O que a igreja quer da gente? Uma coisa, nós queremos uma juventude que comprometa-se a ser fiel assim como foi Daniel. Nós queremos uma juventude que esteja firme aos seus princípios, assim como foi Daniel. Nós queremos uma juventude que de maneira muito especial bata no peito diante de quem for e diga, eu sou do Senhor Jesus. Eu não me contento em ser low profile, eu não me contento em ficar escondido, eu sou do Senhor Jesus. Não deixe o ambiente dizer quem você é. Não deixe o ambiente roubar a sua identidade. Não deixe o ambiente, a cultura ou qualquer outra coisa mudar os seus princípios e muito menos o Deus a quem você adora. O mundo ele não quer simplesmente que você peque. Ele quer que você esqueça quem você é. E existe um perigo em viver camuflado. É porque quem tenta agradar todo mundo acaba se perdendo de si mesmo. Às vezes a gente quer tanto agradar as outras pessoas que nós não perguntamos o que é que Deus quer de mim? O que é que agradará ao meu Senhor? Quem é que eu sou firmado na palavra de Deus? Quem sou eu? Até que ponto nós estaremos mais preocupados em agradar as outras pessoas e deixar de agradar ao Senhor? Fé escondida é fé enfraquecida. O apóstolo Tiago menciona, a fé sem obras ela é morta. Ela precisa se mostrar, ela precisa brilhar. É uma luz que não pode ser escondida. Ou você define quem você é, irmão, ou o mundo vai fazer por você. Ou você diz, eu sou filho de Deus, eu tenho os meus princípios, eu adoro o Senhor, ou o mundo vai dizer a quem você vai adorar. Diante disso, quem são os cristãos low profiles? Agora chegou a hora. Quem são os cristãos low profiles? É quem não mostra que é cristão. É quem fica escondido o tempo todo. Cristão low profile é quem evita se posicionar. Mesmo diante das oportunidades, ele prefere ficar quietinho, de boa, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Cristão low profile é quem foge de perguntas sobre fé. E quando alguém chega e te faz uma pergunta que serviria como ponte, como uma forma de anunciar o evangelho, você simplesmente foge. Você simplesmente solta a seguinte frase, eu não sei, eu vou perguntar ao meu pastor, eu vou perguntar a alguém que saiba mais. E você foge da pergunta, talvez até já tendo a resposta. Cristão low profile é quem se camufla entre os não cristãos. É quem prefere ficar camuflado em meio à Babilônia. Uma grande educadora cristã e profetisa, chamada Ellen White, ela disse o seguinte, o caráter é revelado não por uma obra feita ocasionalmente, mas pela fidelidade nas pequenas coisas. O caráter é revelado no dia a dia, vez após vez, momento após momento, oportunidade após oportunidade. É na sua escolha diária. É quando você se levanta e decide colocar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar no seu dia. É quando, diante das conversas, você prefere ter uma conversa sadia e edificante ao participar de rodas de conversa que não vão te edificar. São nas obras pequenas que o seu caráter vai sendo revelado, que a sua cosmovisão vai sendo moldada. O problema é que tem muita gente que foi chamada para ser luz, mas prefere ficar vivendo como sombra. Ei, não se contenta em viver como sombra. Não se contenta em viver uma vida low profile,
Mas entenda que você foi criado para ser luz, você foi criado para iluminar, foi criado para ser diferente e para fazer a diferença. Assim como Daniel fez a diferença em Babilônia, esse é o seu chamado, mesmo diante da cultura, mesmo diante dos ambientes, talvez hostis que enfrentamos, jovem, adolescente, criança, adultos, idosos, todos nós que fazemos parte da família de Deus, fomos chamados para sermos luz em um mundo em meio às trevas. Durante essa semana, houveram momentos de profunda reflexão. Reflexão sobre o que estava acontecendo. Todas as noites nós estávamos juntos na Missão Caleb. Eu estava refletindo, poxa, qual que é a diferença de jovens que se comprometem com a missão e de jovens que preferem viver uma vida low profile? O que há de diferente? E eu queria mostrar algumas fotos para vocês. Essa turma decidiu não viver uma vida low profile. Essa turma, mesmo em meio ao cansaço, mesmo em meio às correrias da semana, eles disseram o seguinte: nós vamos participar da Missão Caleb, nós queremos ter uma vida em missão e nós sabemos que fomos criados para sermos luzes. Fomos criados para iluminar e para fazer a diferença. Eles disseram, declararam com as suas vidas, não com palavras, mas com suas vidas e com os seus atos. Eles disseram o seguinte: nós somos jovens, nós somos adolescentes que não queremos ter uma fé low profile, nós queremos ter uma fé firmada no Senhor Jesus e queremos cumprir a missão que Ele nos ordenou. A Bíblia é cheia de comissionamentos. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vocês e serão as minhas testemunhas. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É cheia de comissionamentos e ainda hoje permanece isso. Permanece esse chamado à missão. Mas voltando, finalizando a história de Daniel, eu queria mostrar qual foi o resultado da fidelidade de Daniel. Você pode acompanhar comigo no versículo 17. Diz assim: ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Conhecimento, cultura, inteligência, tudo isso estava sendo ofertado por Nabucodonosor. Mas a resposta do Senhor, a fidelidade de Daniel e de seus amigos foi: ele ofereceu tudo isso, eu estou entregando para vocês todo o conhecimento, inteligência, cultura, e a Daniel ainda teve um acréscimo. Eu estou entregando. Tudo que o mundo oferecer para você, tudo que Babilônia te oferecer, o Deus de Israel pode te dar algo muito melhor. Esse foi o resultado da fidelidade de Daniel e de seus amigos. De tudo que se tem ouvido, de tudo que se tem dito, grave uma frase: o céu não salva perfis ocultos, mas corações expostos diante de Deus. E eu tenho certeza que nessa manhã, nós temos aqui pessoas que querem colocar o seu coração exposto diante do Senhor. Eu tenho certeza que aqui, nessa manhã, nós temos pessoas que estão dizendo o seguinte: não dá mais para viver uma fé oculta, não dá mais para viver uma vida low profile, não dá mais para ceder às tentações de Babilônia, porque eu faço parte do povo de Israel, o Israel que morará na Nova Jerusalém. Eu faço parte de um povo santo, separado, sacerdócio real, povo escolhido e de propriedade exclusiva do Senhor.
Por isso, até qual momento nós vamos viver uma vida discreta? Vamos deixar a nossa fé oculta? Sendo que tudo o que Deus mais quer é que você compartilhe com as outras pessoas tudo o que Ele já tem feito na sua vida. Até quando? Até quando nós cederemos à tentação de sermos moldados pelo ambiente, esquecendo da nossa identidade? Até quando esqueceremos qual é o nosso lugar no mundo? Lugar de levar a luz, lugar de ser o sal da terra, lugar de fazer a diferença onde for e com quem entrar em contato. Por isso, saia daqui nessa manhã com uma decisão muito bem firmada no seu coração, dizendo: Senhor, me ajuda, me fortalece, porque a partir de hoje eu quero sair daqui não tendo mais uma fé low profile. Eu quero sair daqui hoje revestido pelo poder do Espírito Santo para fazer a diferença onde eu for. Eu quero colocar o meu coração exposto diante do Senhor dia após dia. Eu quero nas pequenas ações da minha vida te escolher ser fiel a ti nas minhas conversas, nas minhas escolhas, nos meus pensamentos. Eu quero escolher o Senhor. Por isso, hoje, de forma diferente, eu gostaria de convidar a igreja para juntos cantarmos. Cantarmos que existe um lugar no mundo, um lugar em que você é chamado para proclamar as verdades do Senhor. Se você quer deixar de ter uma fé low profile, eu te convido para, pelo poder de Deus nesse momento, cantar com todas as suas forças acerca que o seu lugar no mundo é trabalhando para o Senhor. Enquanto nós estivermos cantando, nós também teremos um momento especial, pois a nossa irmã Maria, hoje, decidiu expor a sua vida, a sua fé no Senhor, e ela selará essa decisão hoje, descendo as águas batismais. Por isso, cante com toda a força acerca do seu lugar no mundo.